Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Atos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero convidar você que está aqui a ficar em pé para essa leitura. Depois os irmãos vão ficar aí mais alguns minutos assentados. Eu queria então que vocês me acompanhassem a leitura bíblica, Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivesse. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos nessa hora que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra e para que ela seja aplicada às nossas vidas, Senhor. É assim que nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Amados, eu quero, nessa manhã, refletir com os irmãos sobre um chamado à confiança no Deus que governa a história. Quando nós lemos essa passagem bíblica, nós vamos perceber que Estevão, ele está
testemunhando da soberania de Deus na história do povo de Israel. E depois ele vai concluir falando da obra do Senhor Jesus. E eu quero desafiar os irmãos nessa manhã a pensarmos sobre como Deus age na história de uma maneira soberana, transformando situações adversas em oportunidades para que o seu nome seja glorificado. Às vezes, quando as dificuldades chegam, nós só conseguimos enxergar dificuldades. Mas no meio das dificuldades, no meio das adversidades, sempre Deus abre oportunidades. E não é diferente com esse tempo que nós estamos vivendo. Nós hoje, por exemplo, temos feito discipulado através do Zoom, né? Não só nos grupos pequenos, mas individualmente. Oportunidades se abriram para nós diante da pandemia. Pessoas têm se convertido através das transmissões que a igreja tem feito, não só a igreja local, mas a igreja do Senhor. Então, o nosso desafio é olharmos para as adversidades e enxergarmos as oportunidades que o Deus soberano, em quem nós cremos, a quem nós confiamos a nossa vida, está trabalhando na história. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos um momento assim, aparentemente, de derrota para a igreja. Estevão, a Bíblia diz que era um homem cheio do Espírito Santo. Nós temos essa informação no capítulo anterior, quando a comunidade cristã cresce e é necessário escolher alguns homens para atuarem na ação social da igreja. A igreja estava crescendo, as viúvas precisavam de assistência, e os apóstolos disseram: nós não podemos abrir mão daquilo que é a nossa prioridade, nós temos que nos dedicar à oração e à palavra. O povo de Deus precisa ser instruído na sua missão. Nós não podemos abrir mão disso e servir às mesas. E aí qual foi a solução? Vamos escolher, a igreja pode escolher aí 7 homens cheios do Espírito, de boa reputação, para fazer um trabalho tão nobre, que era servir às mesas. E é interessante a Bíblia nos dizer que Estevão estava ali, nesse número que foi escolhido pela igreja. Diz o versículo de número 5, né, Atos capítulo 6, no versículo 3, nós temos aí os critérios estabelecidos pelos apóstolos. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Há muito serviço na obra do Senhor, e um deles tem a ver com a ação social da igreja. E aí, amados irmãos, eles declaram no verso 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, e no versículo 5, nós temos ali a lista daqueles irmãos que foram eleitos pela comunidade, e Estevão está logo no início. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, amados irmãos, quando nós olhamos para esse capítulo 7, nós vamos encontrar Estevão dando testemunho da sua fé, a liderança judaica completamente enfurecida porque o evangelho crescia, e Estevão começa a dar testemunho sobre a soberania de Deus na história, e os irmãos conhecem já o final dessa história. Ele morre apedrejado, e a partir da morte de Estevão, a igreja se espalha, e nós temos essa informação no capítulo 8, e os irmãos vão exatamente para aqueles lugares em que Jesus tinha ordenado. Lá em Atos 1:8, né? Onde é que a igreja deveria testemunhar? Em Jerusalém, que era o local onde a igreja estava, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A vocação missionária da igreja, desde o início, desde a sua formação com Abraão, que é o pai da fé, e a partir de Abraão nós temos os patriarcas, temos Davi, temos o Senhor Jesus. Deus levantou esse povo para que através do povo de Israel o Cristo viesse para a história. A vocação missional da igreja sempre foi para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a igreja então, ela é espalhada a partir desse evento. Então um evento que aparentemente que trouxe prejuízo para a igreja, ao contrário, Deus transforma esse momento e faz com que a igreja saia, pregue o evangelho, locais foram
plantadas, pessoas se converteram, foram discipuladas para o louvor da glória de Deus. Mas eu quero destacar nessa manhã aquilo que Estevão fala a partir do versículo 1, o testemunho que ele dá e os 3 destaques que ele faz sobre as manifestações da soberania de Deus na história do povo, né, do povo chamado para participar da obra da redenção. O primeiro destaque que ele faz sobre a manifestação da soberania de Deus diz respeito à formação desse povo, na formação do povo da aliança. Eu chamo a sua atenção para o versículo de número 2. Quando ele começa a pregar, ele vai exatamente falar do início na formação do povo de Israel. E é interessante, irmãos, que geralmente nós achamos que o povo da redenção, o povo através do qual Deus ia manifestar e manifestou a vinda de Jesus, de quem Jesus descendeu, né, a partir de Abraão, muitas vezes nós dizemos que o povo da aliança começou com Abraão. Mas olham para a perspectiva de Estevão. Ele vai antes de Abraão. Ele diz, Estevão respondeu, verso 2, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai. Na perspectiva de Estevão, o povo da aliança não começa com Abraão, o povo da aliança começa com Deus. Tudo começa, amados irmãos, com a revelação de Deus. O Deus da glória apareceu a Abraão. Aleluia. O protagonismo na história da redenção sempre foi de Deus. Desde a eternidade. O apóstolo Pedro vai dizer que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Nós lemos nessa manhã sobre a vida eterna prometida pelo Deus que não pode mentir antes dos tempos eternos. E quando nós discernimos isso, nós começamos a entender qual é o nosso papel na história. Nós fomos chamados pelo Deus da glória, a obra é do Senhor. Irmãos, o nosso Deus está em missão, o Deus da igreja está em missão, Ele está chamando hoje é o tempo do arrependimento, hoje é o tempo em que o Senhor convida homens e mulheres a ouvirem o Evangelho, a se renderem ao amor de Jesus, e Ele nos chamou para isso. Eu tenho insistido com os irmãos em dizer que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. Se nós não entendemos que a missão é de Deus, nós vamos nos envolver se nós quisermos. Quando nós quisermos. A grande comissão não foi ordenada por nenhum apóstolo de Jesus. A grande comissão é uma ordem do próprio Jesus. Ide. Depois dele dizer, toda autoridade me foi dada, a base da missão da igreja é a autoridade de Jesus, o poder de Jesus sobre as trevas, o poder de Jesus sobre o pecado, o poder de Jesus sobre a morte. Depois de falar da sua autoridade, ele dá uma ordem, não uma sugestão. A ordem é, ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus não falou de países. A palavra ali significa etnias, grupos etnicamente identificáveis, com culturas diferentes, com línguas diferentes. Se nós pensássemos somente em nação, nós poderíamos dizer assim, o Brasil não precisa mais ser evangelizado. Por quê? Porque o Brasil é uma nação. Mas a palavra ali significa etnias. Ou seja, dentro do Brasil nós temos inúmeras etnias. E muitas delas não alcançadas. Muitas. Irmãos, só no segmento indígena nós temos 117 etnias sem presença missionária. Só no grupo, no segmento indígena. Nós temos o segmento ribeirinho, na bacia amazônica, 37 mil comunidades. 37 mil, cerca de 10 mil comunidades sem presença cristã evangélica. E daí por diante? Nós temos muitos desafios, eu estou falando somente de Brasil.
Os dados atuais, as pesquisas atuais indicam que há 2 bilhões de pessoas nesse planeta que não ouviram falar do Evangelho. E aí, amados irmãos, será que isso não toca os nossos corações? Imagine você nascer, crescer e morrer pertencendo a um povo não alcançado. Imagine o que é você passar toda a sua vida sem ouvir falar de Jesus, ou quando ouvir falar dele, ouvir de uma maneira equivocada, como muitas pessoas em muitas partes desse mundo, quando ouvem falar de Jesus, ouvem de maneira completamente contrária à revelação de Deus. Então, amados, quando nós olhamos para esse texto de Atos capítulo 7, nós somos desafiados a pensar de que Deus forma um povo para o louvor da sua glória, com um compromisso missionário na história. Mas Estevão nos chama a atenção, ele não começa com Abraão, ele começa com o Deus que apareceu a Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão. Josué 24 diz que Abraão, descendente de Naor, era idólatra, mas o Senhor o tomou do meio daquela idolatria toda, transformou a sua vida e fez dele uma bênção para a história. Ele é considerado o pai da fé. E hoje, nós estamos debaixo das bênçãos de Abraão, conforme Paulo escreve aos Gálatas, a bênção de Abraão, que chegou a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Mateus 1:1 diz que Jesus Cristo é descendente de Abraão, descendente de Davi. Louvado seja Deus, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. O descendente ilustre de Abraão, o descendente ilustre de Davi, é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E nós somos chamados na história a falarmos desse amor de Cristo, da obra de Jesus. Então, amados, percebam, o Deus da glória apareceu a Abraão. Tudo começa com Deus. Ele chama Abraão, ele faz promessas a Abraão, que Abraão não poderia cumpri-las. Isso, irmãos, para ficar muito evidente que a glória é só do Senhor. Deus chama esse homem e diz assim: olha, a sua descendência será grande. Eu vou abençoar tremendamente a sua descendência. Mas esse homem é de idade avançada e a sua esposa é estéril. Ele não pode cumprir as promessas, só Deus pode fazer isso. Ele não pode herdar uma terra que não é dele, mas Deus lhe fez a promessa. E Estevão fala sobre isso aqui na sua argumentação. Foi Deus quem disse a ele no verso 3, sai da tua terra e da tua parentela. Esse movimento missionário, esse movimento que nos coloca na missão, irmãos, começa com Deus. Um homem nessa altura da vida, ele quer sossego. Um homem nessa altura da vida, ele quer estabilidade. E aí Deus movimenta o coração desse homem para nos dizer que Ele é o Senhor da história, que Ele está em missão, e Ele nos chamou para fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. Que privilégio, amados irmãos, sermos reconciliados com Deus no sangue de Jesus e sermos chamados para fazer discípulos dEle na história. Infelizmente, há muitas pessoas dentro das comunidades cristãs que não têm a sua vida estruturada a partir dessa vocação missionária. A última coisa que passa pela cabeça é que é um instrumento de Deus na história. Muitas foram captadas pelo espírito desse mundo, o espírito de acumulação. E retém as coisas, e retém o tempo, retém os recursos, e não colocam à disposição do reino de Deus. Mas a igreja de Jesus, os discípulos de Cristo, estão em missão na história. Há muitas pessoas que têm uma mentalidade de consumidor. Quando entram numa igreja, quando participam de uma comunidade de fé local, entram na expectativa de consumidor. Por que você vai àquela igreja? Porque eu gosto do louvor daquela igreja. Eu quero ouvir um bom louvor no domingo, eu quero ouvir uma boa mensagem, se possível num lugar bem confortável, e segunda-feira eu volto para a minha vida e domingo eu volto para ouvir de novo. Não entenderam que se você faz parte do corpo de Cristo,
Se você é um discípulo de Jesus, sobre a sua vida está a grande comissão. Você está lá no seu trabalho, servindo as pessoas com aquilo que Deus te deu, e você é um discípulo de Jesus ali. E, amados irmãos, não tem como ser diferente. Toda vez que o povo de Deus quis fugir dessa vocação, sempre teve problemas. Nos dias de Samuel, o povo se dirige a ele e diz assim: Samuel, nós queremos um rei. Por quê? Porque toda a gente tem rei, todos os países têm rei, a gente quer um rei também. Nós não queremos ser diferentes, é impossível. Nós somos o povo da aliança, nós estamos em missão no mundo. Essa vocação não foi dada aos anjos. Nós somos discípulos de Jesus na história, homens e mulheres resgatados para a glória de Deus. Deus chama Abraão e nós somos descendentes de Abraão. Sai da tua terra, há um espírito missionário na igreja. É impossível nós nos calarmos, nós deixarmos de servir as pessoas que estão em agonia nesse tempo. Há pessoas que estão dando cabo da sua vida nesse tempo, há pessoas que desistiram da vida, mas nós temos uma boa nova e muitas vezes ficamos calados, amados irmãos. Há uma autoridade espiritual sobre a igreja, a mesma autoridade, Paulo diz aos Efésios, que Jesus conquistou com a sua ressurreição. Ele derramou sobre a igreja, Ele entregou à igreja, para que eu e você possamos orar pelos enfermos, proclamar a libertação aos cativos. Nós fazemos parte de um povo chamado por Deus. E por muito tempo, ficamos enclausurados dentro das nossas comunidades, fazendo um evento atrás do outro, nos entretendo, enquanto vidas partiam sem Jesus para a eternidade. E no final de um ano, nós nos reunimos para fazer os relatórios das atividades que fizemos. E a minha pergunta é: quantas pessoas foram discipuladas? Quantas pessoas foram libertas? Mas, irmãos, agora, Deus está nos chamando de volta. Se você não está percebendo, o Espírito Santo está devolvendo a missão à sua igreja. Em nome de Jesus. Resgatando a missão, resgatando a vocação de sermos homens e mulheres de Deus, independente da idade, que fazem a diferença onde estão para a glória de Deus. Acabou o tempo de nós ficarmos preocupados, o que os nossos familiares vão dizer se nós no aniversário pedimos a oportunidade para lermos a Bíblia e orarmos, não importa. É hora de nós nos levantarmos como profetas de Deus nessa terra. Breve Jesus vem, querido. Você tem a mensagem no coração, você tem a esperança no coração. Meu irmão, esse é o tempo de voltar para a essência. Se você não está lendo a Bíblia com seus filhos em casa, faça isso. Volte a fazer o culto doméstico. Se você não tem evangelizado onde Deus te colocou, meu irmão, essa é a última hora, essa é a última oportunidade. Tem 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho nesse planeta. E eu e você fomos chamados como povo da aliança. O povo da aliança que não começa com Abraão, começa com o Deus de Abraão. A grande comissão que não começa com homens, mas que começa com Jesus. Se a ordem de Jesus não serve para impactar o meu coração, não há nada mais nesse universo que vai mobilizar você. Se o Senhor da sua vida, que disse para você, vai e faça discípulos, se essa palavra não vale para o seu coração, meu irmão, pode colocar quem você quiser aqui, para entreter, para chamar atenção, isso não vai acontecer. Basta a ordem de Jesus. Basta entendermos aquilo que Jesus está fazendo na história. E quando eu leio Apocalipse 7 e vejo ali, naquele grande dia, homens de toda a tribo, povo, língua e nação prostrados diante dele, nós já conhecemos o final da história. Eu só posso acreditar e confiar que o plano dele é o melhor. E, amados irmãos, perceber na história que eu e você fazemos parte disso, contribuímos para isso, naquilo que ele nos chamou, para pregar a palavra, e saber que naquele dia uma vida, uma família, vai estar ali porque você obedeceu à ordem de Jesus, porque você abriu mão do seu tempo, renunciou muitas vezes a algumas coisas para servir aquelas pessoas. Por isso, amados irmãos, eu quero encorajar você a ser fiel ao Senhor. Estamos aqui hoje adorando,
sendo renovados na presença de Deus, sendo preparados para a missão. Amanhã, quando você for para o trabalho, amanhã, quando você for para a escola, amanhã, quando você sair para servir na história, tenha essa convicção. Eu faço parte de um povo escolhido por Deus para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então veja, irmãos, o primeiro destaque que Estevão faz sobre a soberania de Deus diz respeito à formação desse povo. O Deus da glória apareceu a Abraão. Deus fez tudo isso com Abraão. Deus deu a Abraão a marca da sua aliança. E é interessante que quando o povo de Deus está lá no Egito, agonizando, Êxodo capítulo 2, de 23 a 25, eles clamam ao Senhor. O faraó, amigo de José, havia morrido. José já havia morrido. E porque Deus tinha que tirar aquele povo daquele lugar e levá-lo para a terra da promessa, Deus permitiu que as lutas se intensificassem. E a Bíblia diz que o povo de Deus clamou. E olha para o texto aí de Êxodo 2, 23 em diante. Lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Que coisa maravilhosa! Podemos viver na história debaixo de uma aliança. Em Jesus Cristo, no sangue de Jesus, o Senhor estabeleceu uma nova aliança na vida de todos aqueles que creem no seu nome. Nós estamos na história, mas nós estamos debaixo de uma aliança que foi selada com o sangue de Jesus, que é confirmada pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso nós descansamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, amados irmãos, nós olhamos para a história desse povo e nós vamos perceber que por causa dessa aliança, Deus os tira do Egito. Nós chegamos então ao segundo destaque de Estevão, sobre a soberania de Deus. Primeiro, na formação do povo da aliança. Segundo, no envio do libertador para o cumprimento do seu propósito. E vejam aqui, irmãos, mais uma vez, a manifestação da soberania de Deus. Se na formação do povo nós temos essa frase, o Deus da glória apareceu a Abraão, no envio do libertador, nós também temos indicações muito claras da soberania de Deus. Veja o versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu. Irmãos, quando o povo cresce, cresce a dificuldade, cresce a perseguição, cresce a ira do faraó. No versículo 18, no versículo 19, a palavra diz que esse outro rei, esse novo faraó, ele agiu com astúcia contra o povo. E Estevão diz, ele torturou a nossa raça, torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos. Para quê? Para que não sobrevivesse. Irmãos, talvez o faraó pudesse pensar que ele tinha poder sobre essa história. Mas essa história é a história de Deus. É a grande história de Deus. E toda vez, irmãos, que tem uma interferência dessa, maligna, tentando interromper, destruir aquilo que Deus está fazendo, ele age de uma maneira sobrenatural. Toda vez que isso aconteceu. E aqui não foi diferente. Percebam, irmãos, a ordem de Faraó era que os meninos hebreus não pudessem nascer. É isso que Estevão diz no versículo 19. Ele estava forçando os pais a enjeitar os seus filhos. E aí nós temos a soberania de Deus no envio do libertador. No versículo 20, por esse tempo. Qual tempo, irmãos? Nesse tempo que o faraó diz assim, não pode nascer nenhum menino hebreu. Por esse tempo, nasceu quem, irmãos? Moisés. Nasceu Moisés. Quando o faraó disse, não pode nascer, Deus envia o seu libertador. E onde é que esse libertador foi colocado? Onde é que ele foi estabelecido? Dentro do palácio do faraó. Dentro do palácio daquele homem que achou que poderia atrapalhar a obra de Deus.
que poderia prejudicar por esse tempo, quando o faraó diz assim, não vai nascer nenhum menino, Deus envia um libertador e coloca dentro do palácio. Além disso, é o primeiro salário maternidade da história. Êxodo capítulo 2, nos diz que Joquebede recebeu um salário oficial do Egito. Todo mês ia lá alguém, levava o checão lá do faraó, para que Joquebede, a mãe de Moisés, o criasse e ensinasse sobre ele, sobre o Deus de Israel. Tá bom para você? Você vai ficar em casa, você vai criar o seu filho, vai ensinar a palavra de Deus para ele e vai receber um salário. Meu irmão, se isso não é a soberania de Deus, eu não sei o que é a soberania. O que Estevão está dizendo é que Deus agiu soberanamente, estabelecendo esse povo, aparecendo a Abraão e movimentando a vida de Abraão, e também enviando o libertador desse povo. Ele tinha dito a Abraão, olha, a sua descendência vai ficar escrava por 4 séculos, mas eu vou julgar aquele povo. E Deus então capacita e envia Moisés para ser o libertador desse povo. A partir do versículo 23, nós temos um primeiro momento em que Moisés achava que seria do seu jeito. E aqui muitas vezes, irmãos, nós nos confundimos. O fato de Deus nos chamar não significa que nós temos a liberdade de fazer do nosso jeito. Moisés achava o seguinte, vai ser no meu braço. Ele vai visitar os seus irmãos, diz o versículo 23, e ele ali vê uma briga, vê um judeu, um hebreu sendo tratado injustamente, verso 24, ele se vinga, ele mata o egípcio, ele enterra aquele egípcio, né, tenta fazer uma queima de arquivo. No dia seguinte ele retorna para ali, tem 2 hebreus brigando, e ele diz assim, e Moisés quer apartar aquela briga, e ele diz, você vai fazer conosco o que você fez ontem? E aí Moisés pensou que era hora de ir embora, porque se aqueles hebreus souberam daquilo, imagine os egípcios, ele seria morto. O versículo 25 diz por que ele fez isso. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Não era ainda a hora de Deus. A partir do versículo 30, sim, decorridos 40 anos, apareceu-lhe, sempre começa com Deus. Apareceu-lhe o Senhor, não é na força de Moisés, não é a influência que ele tem no palácio, é debaixo da autoridade de Deus. Meu irmão, eu e você não podemos converter ninguém. Eu e você não temos a capacidade de discipular na nossa força, mas quando o Espírito Santo opera, quando a palavra de Deus é pregada, Deus está trabalhando nos corações. Isso nos encoraja, amados irmãos. Eu quero encorajar você que muitas vezes diz, Senhor, pastor, eu não sei pregar. Meu irmão, mas o Espírito Santo habilita você. Olha para esses homens, olha para Abraão, olha para Moisés. Não foi na força deles, não foi na capacidade deles. Quando Moisés achou que seria na força dele, a palavra diz que ele teve que passar mais 40 anos. Saiu dali, vai estar lá junto com seu sogro, vai estar no deserto, vai estar pastoreando o rebanho de Jetro. Mas agora não. No versículo 30, apareceu-lhe no deserto. Estevão é muito preciso em dizer que tudo começa com Deus. Nós somos somente instrumentos de Deus na história. Apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Ele ouve a voz do Senhor, diz o final do versículo. Deus então se revela a ele, eu sou. É o eu sou que está nos chamando, igreja. É o eu sou que nos vocacionou na história como um povo para abençoar vidas. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. No versículo 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora. É agora. Não era quando você achou que seria no seu braço.
apartando briga, matando gente, mas é pelo poder do meu Espírito. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Assim como o Pai me enviou, diz o Senhor Jesus, eu também vos envio. Meu irmão, minha irmã, nós fomos enviados a esse mundo, como discípulos de Jesus, debaixo da autoridade dele, pelo poder do seu Espírito, para sermos uma bênção para a glória de Deus. Amém, queridos? E aí nós chegamos ao propósito de Deus, ao libertar esse povo. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 29, versículo 46, você vai perceber que Deus liberta o seu povo para habitar no meio dele. Êxodo 29, versículo 46. A palavra do Senhor nos diz: e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. E aí nós chegamos à terceiro destaque de Estevão, a respeito da manifestação da soberania de Deus. Deus se manifestou de uma maneira soberana, estabelecendo a sua habitação no meio do seu povo. Louvado seja Deus por isso. A partir do versículo 44, Estevão vai tratar dessa habitação de Deus no nosso meio. Percebam, irmãos, Estevão é a primeira pessoa no Novo Testamento a afirmar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E olha que ele está escrevendo, ele está falando para judeus. Ele está falando para pessoas que valorizaram na história o templo. E eu quero que os irmãos percebam nessa reflexão a importância do que Estevão está dizendo. Nós precisamos entender que nós somos a morada de Deus no Espírito. Dentro do chamado de Deus para nós está a sua soberania, a sua sabedoria. Ele espalha o seu povo, mas enche-nos do seu Espírito. Não é para nós irmos na nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com a nossa motivação. É para irmos debaixo do poder do seu Espírito. E ele então declara, a partir do versículo 44, ele vai falar sobre o tabernáculo e ele vai falar sobre o templo de Jerusalém. Ele vai fazer uma diferença. Mas primeiro eu quero chamar a sua atenção para o que ele diz no verso 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. E ele vai argumentar usando duas realidades do passado. A primeira é o tabernáculo. O que aconteceu com o tabernáculo? Estevão diz no versículo 44 que o tabernáculo do testemunho que estava entre os nossos pais no deserto foi determinação de Deus. Como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Deus ordenou que o tabernáculo fosse estabelecido, fosse feito. Para quê? Para que a sua presença estivesse no meio do povo. De uma maneira móvel, não estática. A ideia do tabernáculo era o seguinte: a nuvem de Deus se moveu, os levitas iam lá, tiravam tudo, guardavam tudo, o povo andava e depois, mais adiante, montava novamente. É o Deus que está presente conosco enquanto nós caminhamos na história. Deus ordenou a construção do tabernáculo. É isso que Estevão está dizendo no versículo 44. Como determinar aquele que disse a Moisés. Então, o propósito de Deus, ao libertar o seu povo, era habitar no meio desse povo. Esse é o terceiro destaque de Estevão. No versículo mais adiante, ele vai falar do templo, da diferença do templo. Enquanto o tabernáculo foi ordem de Deus, o templo foi uma concessão de Deus. Davi queria construir o templo. No versículo de número 45, o qual também nossos pais, com Josué, falando ainda do tabernáculo, tendo recebido, levaram
quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Até os dias de Davi, o tabernáculo estava entre o povo. Aí no versículo 46 ele vai falar do pedido que Davi fez, do anseio do seu coração de levantar um templo móvel, um templo fixo, ao contrário do tabernáculo que era móvel, né? E vejam aí no versículo 46, falando de Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou. Vejam a diferença, o tabernáculo Deus ordenou a Moisés. No templo, Davi suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. E foi Salomão quem lhe edificou a casa. Imagine, irmãos, um Deus que mora dentro do templo. Davi quis construir um templo como morada para Deus. Sabe o que isso significa? Deus vai ficar aqui dentro. Você vai sair daqui hoje, você vai para a sua casa, mas Deus está aqui dentro. É assim que muita gente entende o Evangelho. São pessoas que vêm para se encontrar com Deus, vêm para cultuar a Deus, mas no Deus que só está aqui dentro. E aí Estevão diz, gente, só tem um problema. Entretanto, há um entretanto no versículo 48. Qual é o entretanto de Estevão? Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o que disse o profeta no caso Isaías? O que Deus fala através de Isaías? O céu é o meu trono. O nosso Deus é maior do que o templo. O nosso Deus vai além do domingo. O nosso Deus usa o seu povo, ele não precisa de um sacerdote. Isso faz parte da antiga aliança. Hoje nós somos morada de Deus no Espírito. Hoje nós somos sacerdotes de Deus na história. O nosso Deus, o céu é o meu trono, ele diz no verso 49, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Aleluia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. No ano 70, o templo deixou de existir, mas a igreja não deixou de existir. Não ficou pedra sobre pedra do templo de Herodes, mas as pedras vivas, fundamentadas em Jesus, estavam testemunhando na história. A igreja continuou servindo a Cristo, se reunindo nas casas, uma comunidade viva, comprometida com Ele na história, enquanto aguardava a sua vinda. Da mesma forma, nós aqui estamos. Essa é a nossa vocação na história. Com ou sem pandemia, com ou sem perseguição, a igreja não é um edifício, a igreja não é uma mera reunião social, é uma comunidade submissa à vontade de Deus, uma comunidade submissa à missão de Deus. Pedras vivas, que foram libertas e transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quando você chegar amanhã lá no trabalho, está chegando o templo de Deus, a morada de Deus no Espírito. É por isso que eu tenho plena convicção que aquelas pessoas que serão atendidas por você nessa semana, que aquelas pessoas que vão conviver conosco nessa semana, elas vão ser abençoadas, porque o Espírito de Deus está em nós. Porque a palavra de Deus permanece em nós, vidas vão ser livres nessa semana, através do testemunho da igreja, se nós entendemos que o nosso Deus está em missão, que Ele nos chamou, não tem como ser diferente, irmãos. Vidas vão ser tocadas essa semana, vidas vão ser renovadas nessa semana, a esperança vai chegar a esses corações, porque você vai abrir a sua boca e vai falar do Deus em quem você crê. Aleluia! Há uma implicação, irmãos, desse novo estilo de vida que nós vivemos como testemunhas de Cristo. Nosso estilo de vida agora é para a glória de Deus. O cristão vive para a glória de Deus. Mas só que a palavra testemunha significa martíria,
palavra original no grego, de onde vem a palavra martírio. Nós temos visto alguns irmãos nossos no Afeganistão morrendo por causa de Jesus. Mas isso não diz respeito somente a eles. Isso vai chegar a nós também. A Igreja de Jesus faz parte do compromisso da igreja selar esse testemunho com a sua vida. Faz parte. Hoje nós temos liberdade de nos reunir, não sabemos até quando, mas Deus pode também nos enviar uma nação onde há proibição de pregar o Evangelho, e nós vamos ter que obedecer à voz de Deus. E foi o que aconteceu com Estevão. A palavra do Senhor diz que depois de fazer essa exposição sobre a soberania de Deus, falando do início do povo da aliança, o Deus da glória apareceu a Abraão. Depois falando da soberania de Deus ao enviar o libertador, que por aquele tempo que o faraó disse que não pode nascer, Deus plantou dentro do palácio o libertador. Depois de falar da soberania de Deus em habitar no meio do seu povo, a Bíblia diz, no versículo 51, que Estevão vai terminar o seu testemunho e vai dizer para aquelas pessoas, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. O resultado disso, irmãos, foi o apedrejamento de Estevão. Mas eu quero chamar a sua atenção para o final dessa história. A partir do versículo 54, a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam iradas, rilhavam os dentes, enfurecidas contra ele, mas ele estava cheio do Espírito. Diz o verso 54. E ele fita os seus olhos no céu, e ele vê a glória de Deus. E ele vê Jesus que estava à sua direita. E o texto diz que Jesus estava em pé, à sua direita, para receber Estevão. Toda vez que Jesus aparece no Novo Testamento à direita de Deus, ele está assentado, porque ele concluiu a sua obra. Mas Estevão tem uma visão da glória de Deus. E eu creio, amados irmãos, que foi essa visão da glória de Deus e de Jesus à direita do Pai que fortaleceu Estevão a enfrentar a morte, a conceder o perdão àquelas pessoas que o apedrejavam. Quem crê na eternidade com Cristo é encorajado a servi-lo na história. Nós já sabemos o fim da história. Nós vamos estar diante do Cordeiro para sempre, adorando e servindo. Quer encorajamento maior do que esse para sermos fiéis, irmãos, como discípulos dele? Nós recebemos a graça não somente de crer, mas de padecer por Jesus, Filipenses 1:29. Estevão é encorajado e ele diz, Senhor, recebe o meu espírito. Esse é o final de todo cristão. Senhor, recebe o meu espírito. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver a Jesus face a face. Isso, querido, nos encoraja, nos estimula a permanecermos fiéis até o fim. Há uma graça especial sobre a igreja que é fiel a Deus e que sofre por causa do Evangelho. Talvez aqueles homens que nós temos visto aí no Talibã, quando atiram ou quando vão decapitar uma testemunha de Jesus, talvez eles estejam se vangloriando por esse ato de violência, mas eu glorifico a Deus pela graça do Senhor, que tem sustentado esses irmãos para não negarem a Cristo. Eles vão até o fim. Estevão, quando viu o apedrejamento, ele não saiu correndo dali, não blasfemou do Evangelho, não negou a Cristo, mas olhou para o céu e viu a glória de Deus. Aí que ele ficou mais encorajado ainda.
O apóstolo João diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é. E ele diz: todo que nele tem essa esperança se purifica. Todo que nele tem essa esperança está engajado na obra do Senhor, no serviço da obra de Deus. Eu não conheço maior encorajamento do que esse, de saber que nós fomos alcançados pela graça de Deus, reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Nós não poderíamos nos auto-reconciliar com Deus. Nós nascemos separados de Deus. Nós não podemos voltar para lá pela nossa força, mas Ele entrou na história, enviou o Seu Filho amado, que morreu em nosso lugar, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer. Ele está à direita do Pai e breve virá buscar aquele que nele crê. E nós temos a promessa de que haveremos de vê-lo como Ele é. Se isso não encorajar o meu coração e o seu, para sermos discípulos de Jesus na história, eu não conheço nenhuma outra realidade capaz de fazer isso. Quero concluir com duas aplicações para nós orarmos. A primeira delas, Deus nos chamou para pertencermos ao povo da aliança, e isso só é possível através de Jesus. Somente numa aliança com Deus, selada no sangue de Jesus e confirmada pela presença do Espírito, é que nós temos segurança na história. Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não somente segurança agora, mas a certeza da vida eterna. Se nós não estivermos debaixo do sangue de Jesus, se nós partirmos desse mundo, sem reconhecermos quem Jesus é e aquilo que Ele fez, no dia do juízo, nós só vamos ter a nós mesmos. E eu posso assegurar para você, com toda certeza, que é muito pouco, que é insuficiente. Chegar diante do Senhor, naquele grande dia, dizendo: Senhor, eu rejeitei aquilo que o Senhor fez, ao entregar o Seu Filho amado para morrer em meu lugar, mas eu acho que eu mereço estar aí na eternidade. Porque, afinal de contas, eu fui uma pessoa maravilhosa na história. O Senhor Jesus disse, irmãos, que nós não somente fizemos coisas más, mas Ele diz: vós que sois maus. Eu sei que isso afronta o nosso coração. Nós gostamos do protagonismo, mas o protagonismo na salvação é de Deus. Nessa manhã você leu comigo que quando Estevão fala do início do povo de Israel, ele não começa com Abraão, ele diz: o Deus da glória que apareceu a Abraão. Quando ele fala de que Deus envia o libertador, que Moisés liberta o povo, ele começa com o Deus que apareceu a Moisés. Não é diferente na obra da redenção, da nossa salvação eterna. Não começa comigo. Eu decidi mudar de vida, eu decidi dar uma guinada na minha vida, meu irmão. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino. A regeneração, o novo nascimento é obra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para nos converter a Cristo. Se Jesus não tivesse ido à cruz, recebido a ira do Pai sobre Ele, nós continuaríamos perdidos eternamente. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Se refugie no sangue de Jesus. Se renda ao amor de Deus nessa manhã. Creia no libertador. O verdadeiro libertador não é Moisés. O verdadeiro libertador é o Senhor Jesus. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segunda aplicação para nós orarmos. Ele fez de nós a sua habitação. Para quê, irmãos? Para testemunharmos ao mundo da sua obra e do seu governo absoluto a partir da segunda vinda. O Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em você, mas com propósito. Não somente de nos consolar, de enxugar as nossas lágrimas, isso é maravilhoso, o Espírito nos conforta, o Espírito nos consola. Nesse tempo tão difícil, a nossa mente tem sido renovada pela palavra. Mas o Espírito fez de nós testemunhas de Cristo. Recebereis poder, dinamis. A palavra que dá origem a dinamite, dinamis. Ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Para
para isso que o Espírito Santo selou a sua vida e a minha vida. Não é para que nós ficássemos calados na história, com uma mensagem, uma boa notícia de salvação, com a paz que excede todo entendimento, que não está à venda no mercado, com a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. Ele não fez isso, irmãos, para que nós ficássemos calados, mas para sermos suas testemunhas na história. No modelo do tabernáculo, à medida que nós caminhamos, o Espírito vai conosco. Onde quer que você chegue, como um discípulo de Cristo, uma discípula de Jesus, ali chegou a glória de Deus, ali chegou a presença do Senhor, para fazer a diferença em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos ficar em pé. E amanhã, irmãos? Amanhã, segunda-feira, quando você chegar no seu trabalho, no seu comércio, hoje ainda, quando você chegar em casa, qual é a nossa postura como discípulo de Jesus? Há pessoas sofrendo, há pessoas sem esperança, e há uma palavra no seu coração, há uma paz no seu coração, que chegou a você, que chegou a mim quando o Evangelho de Jesus entrou, quando o nosso coração foi convertido a Cristo. A minha pergunta é, essa palavra vai parar em você? Esse Evangelho vai parar em mim? Quando nós chegarmos amanhã no ambiente de trabalho ou na escola, e nos depararmos com pessoas que gastaram o seu final de semana tentando preencher um vazio no seu coração, vazio do tamanho de Deus, e nós conhecemos a palavra. Não somos melhores do que ninguém, mas fomos alcançados pela graça. E a palavra diz, de graça recebeste, de graça dai. Que nós possamos sair daqui hoje, debaixo da grande comissão, debaixo da ordem de Jesus, da expectativa de que vidas vão ser tocadas essa semana, que a sua vida vai ser um instrumento de Deus, a minha vida, para a glória do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de nos reunirmos como discípulos de Cristo, como comunidade de fé, firmada no Senhor, na Tua palavra, para sermos renovados na Tua presença, mas também, Senhor, para sermos desafiados a nos lembrarmos que o Senhor está em missão e que o Senhor nos chamou a participarmos dessa obra, Senhor. Usa cada um de nós para ministrar aqueles que estão se perdendo, Pai. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos vivos nas Tuas mãos. Abre a nossa boca, Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento, Senhor, que é hora de aproveitarmos as oportunidades, as ferramentas que o Senhor tem colocado em nossas mãos para esse tempo, para nos conectarmos com pessoas, mas nos conectarmos com um propósito, Pai. Com o propósito de levar o Teu amor, a Tua palavra, de abençoar vidas. Ajuda-nos, Senhor. Abre a nossa boca, como Paulo pediu aos Efésios, que orassem por ele, para que no abrir da sua boca a palavra fosse pregada com autoridade. Dá autoridade à Tua igreja para pregar a Tua palavra, Senhor. Dá-nos autoridade espiritual, ousadia, para que o Teu nome seja anunciado nessa terra. Nós pedimos assim, Te louvamos, Senhor, pela presença do Espírito em nós, e que através de nós o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.